Soprano, contralto, tenor e baixo são alguns tipos de vozes mais conhecidos. Mas será que, como outras partes do corpo, a nossa voz também envelhece? Descubra agora com a professora doutora Gabriela Deluccia no quadro Será que é Verdade? Então, é verdade que a voz envelhece. Se a gente pega uma criança, de 2 aninhos, quando começa a falar, e um idoso que vai ter acima de 65 anos, a gente observa sim que é uma voz diferente, que é uma voz um pouco mais envelhecida. A laringe é o órgão responsável por toda a fonação. Logo quando você nasce, é criança, na primeira, segunda infância, você vai ter uma laringe com uma colocação um pouco mais alta, tanto para os homens, para os meninos, quanto para as meninas. Com o passar do tempo, quando a gente entra na puberdade, no sexo masculino, essa laringe tem uma tendência a descer. Nessa descida da laringe, aí que a gente vai ter a primeira modificação vocal, onde o homem vai ter um padrão de voz um pouco mais grave e a mulher vai manter aquele padrão de voz mais agudo. No envelhecimento, o que acontece? A gente acaba tendo um processo de uma leve descida da laringe no sexo feminino. Então a voz da mulher, em algumas vezes, tem uma tendência a ficar mais grave do que ela era. E aí elas podem se equiparar, ou seja, o idoso, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, podem ter uma voz bastante próxima. Hoje em dia é comum a gente receber no consultório, os fonoaudiólogos, crianças roucas. Porque as crianças, elas choram com uma frequência maior, elas gritam muito na escola, então elas também acabam ficando mais roucas. E aí, se você for pensar no envelhecimento, lógico que idosos que foram fumantes, que tiveram doenças respiratórias graves, que conviveram com elementos químicos, vão ter alterações vocais. Então a gente não espera uma alteração vocal no envelhecimento, mas a gente tem agentes externos que influenciam diretamente na voz. Se por acaso a sua voz sumiu, você tem que procurar um otorrinolaringologista. Por quê? A voz, o padrão vocal normal é constante. Existem mudanças vocais, então a gente pode ficar mais rouco, pode perder a voz por um abuso vocal, mas dentro do padrão de normalidade a voz nunca pode sumir. Um dos sinais mais importantes que a gente tem, por exemplo, até para o câncer de laringe, que é a maior incidência que a gente tem de câncer, tá? É a rouquidão. Então, rouquidão por mais de 15 dias, aquela voz mais rouca, mais grave, que do nada vem, é um sinal muito significativo de alteração vocal. E se ela se manter rouca por mais de 15 dias, você tem que imediatamente procurar ajuda médica. Uma pessoa que usa a voz muito pouco dificilmente vai ter problema se ela mantém uma vida saudável. Agora, o grande problema são com as pessoas que fazem o uso da voz constantemente. A voz, ela acompanha muito o nosso bem-estar, a nossa saúde. Então, geralmente a gente diz que quando o nosso corpo tá bom, quando a gente tá bem de saúde, a nossa voz tá bem também. Quais os cuidados que a gente tem que tomar? Hidratação, principalmente num ambiente como o nosso, onde a gente está exposto a um calor intenso, O abuso do ar-condicionado também faz com que a gente tenha um ressecamento laríngeo importante, então tá bebendo água, tá fazendo uso de umidificador é muito importante. E na verdade o grande vilão é o abuso vocal, é você, principalmente para os profissionais da voz. A gente acaba fazendo mal para a voz sem pensar, porque quando a gente é jovem, ficar rouco é normal, vai tocando barco e tal, só que isso vai trazendo danos, A gente fala que um profissional da voz é um atleta vocal. Então pensa um atleta que começou a fazer exercício com 12, 13, 14 anos, de qualquer modalidade, um tenista, um jogador de futebol, um maratonista. Quando ele tiver 40 anos, ele vai ter o joelho ruim, vai ter a musculatura mais alterada e na voz a mesma coisa. Como explicou a doutora Gabriela, assim como as demais partes do nosso corpo, a voz também sofre os efeitos do tempo. Práticas saudáveis é o segredo para mantermos tanto a nossa voz como o nosso corpo em equilíbrio. E quem já ouviu a própria voz gravada deve ter estranhado. Você sabia que a voz muda ao ser gravada? Se eu me gravar e você me ouvir, você vai falar, é a Gabriela falando. Só que se eu ouvir, vou falar, cara, essa é a minha voz. Tá? Então a voz é a mesma, mas a percepção do indivíduo falante que muda, porque a gente está se ouvindo. Então quando a gente ouve com todas as estruturas. Uma das explicações para que isso aconteça é que a voz humana alcança entre 100 a 10 mil Hz e a maioria dos aparelhos de gravação não capta todas as frequências, parecendo mudar o timbre da voz. O FMT.Ciência fica por aqui. Aproveite para conferir outros vídeos em nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/UFMT Ciência. Até mais!